paz e a graça de Cristo esteja sobre você e sobre sua família. Seja muito bem-vindo ao canal Bíblia e Teologia. Eu me chamo Gilberto e hoje estaremos tratando sobre o quarto pilar da Reforma Protestante, o somente Cristo. Já falamos sobre somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça. Hoje estaremos falando sobre a suficiência de Cristo na vida do cristão. Fique conosco até o final e desde já eu peço a sua ajuda. Não deixe de compartilhar, se principalmente deixar o seu like, acionar o sininho para que no próximo vídeo você seja avisado. Dito isso, vamos para o vídeo. Por que a salvação de nossas almas depende unicamente de Jesus Cristo? Por que não Cristo e também Buda, ou Cristo mais Maria, mais Pedro, mais Krishna, mais as nossas obras? Não seria melhor ter mais de um caminho para Deus do que somente um? Os ensinamentos de que Jesus é o único meio para a redenção não seria exclusivista demais para uma sociedade plural como a nossa? Essas perguntas são constantes em vários círculos de conversas de teor religioso, onde a modalidade Cristo e mais alguma coisa tem feito mais adeptos. Essa visão ganhou força com os defensores do pluralismo religioso e também com a era do relativismo. Não obstante, esse pensamento não é novo, mas antigo. Podemos ver na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, quando o apóstolo dos gentios os exorta que, no quesito de salvação, não há espaço para Cristo e a lei, ou melhor, não há espaço para Cristo e a circuncisão. No capítulo 5, versículo 4, Paulo escreve: De Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Esse argumento de que é preciso adicionar algo a mais, além de Cristo, tem permeado a história desde os tempos da Igreja primitiva. Por exemplo, nos dias de Lutero não era diferente. A Igreja Católica Romana propagou grandemente esse ensino. O exemplo são as penitências, que obscureceram grandemente a supremacia de Cristo na salvação. Não bastava confiar no sacrifício substitutivo de Cristo. O clero romano ensinava que precisava de algo a mais. Por isso, as penitências tinham o papel de expiar uma parte dos pecados depois do batismo. Esse ensinamento nos leva a concluir que, na obra da salvação, há um trabalho conjunto entre Cristo e o homem no que diz respeito à redenção de sua alma. Lutero, juntamente com outros reformadores, se opôs não somente a essa heresia, mas também o ensino da intercessão dos santos, o papel de Maria como corredentora e a figura do Papa como sumo pontífice, ou seja, que o Papa era o supremo mediador entre Deus e os homens. Lutero creu e proclamou essa bendita verdade de que somente em Jesus Cristo sua alma estava realmente segura. Ele escreveu: Eu desisti da ideia de que há algo de bom em mim. Eu só posso me agarrar a Cristo e dizer: Ele é a minha justiça. Em Atos 4,12, o apóstolo Pedro, com ousadia, proclama a exclusividade de Cristo no que diz respeito à salvação do homem perdido. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Essa confissão de Pedro encontrou coro nos corações inflamados dos reformadores. Eles não estavam desarmados. A Escritura era sua espada. E como o próprio Cristo falou: Examinai as Escrituras, porque julgaste ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João, capítulo 5, versículo 39. Essa mesma Escritura, inspirada e inerrante, que dá testemunho de que Jesus Cristo é o único caminho de volta para Deus. Em João capítulo 14, versículo 6, o próprio Senhor Jesus testifica sobre si: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida.
e ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa declaração vem dos lábios daquele que não pode mentir. Portanto, não há como fugir ou dar outra compreensão dessas palavras tão cristalinas. Jesus não somente é o único caminho de volta para Deus, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Veja que escreveu Paulo: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Veja que há um grande abismo entre o que diz as Escrituras e o que afirmam alguns líderes religiosos que defendem que há vários mediadores. Os três últimos pilares que tratamos nos dias passados, somente as Escrituras, somente a fé e somente a graça, apontam para somente Cristo. A salvação pela graça mediante a fé, testificado nas Escrituras, encontra sua harmonia no sacrifício perfeito e eficaz de Cristo em sua cruz. Ir contra essa verdade sobre Cristo é ir contra o próprio Deus. Os reformadores entenderam e temeram, por isso se apegaram a Cristo como sua única esperança na vida e na morte. O reformador francês João Calvino declarou sobre a suficiência de Cristo: eu desisti de tudo por Cristo. E o que eu encontrei? Encontrei tudo em Cristo. Acredito que essa declaração de Calvino foi inspirada nas palavras do apóstolo Paulo quando escreveu aos Filipenses. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Filipenses 3, versículos 7 e 8. Portanto, declaramos e afirmamos juntamente com os homens piedosos do passado, que tinham as Escrituras iluminando suas mentes e aquecendo seus corações, de que o nosso Senhor Jesus Cristo é totalmente suficiente para redimir a todos os que creem. Precisamos resgatar esse solene estandarte, expurgar as falsas teologias, o liberalismo que tem encontrado espaço em muitos púlpitos e proclamar a Cristo somente. Como o puritano Richard Baxter escreveu: se conseguimos pregar somente Cristo para o nosso povo, teremos pregado tudo a eles. Muitos têm acrescentado esses apêndices: Cristo mais o dízimo, Cristo mais atividades eclesiásticas, Cristo mais o meu esforço, Cristo mais isso, Cristo mais aquilo. O pilar da reforma que sustenta que a pessoa de Jesus Cristo é plenamente suficiente continua a se revestir de importância em nossos dias, principalmente quando a hostilidade contra o cristianismo tem crescido. Quem é Jesus Cristo para você? Qual posição de importância Jesus Cristo ocupa em sua vida? Paulo, em Filipenses capítulo 1, versículo 21, ele escreve: porquanto o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Jesus Cristo era tudo em todos os pensamentos, intenções, desejos e propósitos na vida de Paulo. Cristo também é tudo em todos os pensamentos de Deus. Cristo deve ser tudo em todos os pensamentos, desejos e anseios no coração daquele que se tem o sobrenome de cristão. Certa vez um pregador americano, ele descreveu a importância de Cristo do seguinte modo: que todo ser humano perto da sua morte, o que vai fazer a diferença naquele momento não é a posição social que ele teve, não é o salário que ele usufruía, ou seus amigos, ou a sua família, não é nada disso. O que vai fazer diferença na sua vida nesse momento último será o que foi feito de Cristo durante toda a sua vida. Qual foi tua atitude diante de Cristo? Será que você o rejeitou? Será que você o tinha somente como um exemplo a ser seguido, um líder religioso, um profeta? Qual foi a sua visão sobre a pessoa de Cristo? Os reformadores resgataram a verdade bíblica de que Cristo é totalmente suficiente para a vida do homem.
totalmente suficiente para a redenção da sua alma, que Cristo é totalmente suficiente para preencher o vazio que o pecado deixou na sua alma. O que você tem feito de Cristo? Que Deus em Cristo te abençoe, que Ele abra os nossos olhos para contemplar a majestade, a glória do Filho de Deus, aquele pelo qual nós somos perdoados e redimidos. Obrigado por você ter ficado conosco até o final e não se esqueça de compartilhar esse vídeo, de deixar o seu like. E eu quero fazer uma pergunta para você. O que você acha de Cristo? Qual é a sua visão de Cristo? Que posição Cristo tem tomado na sua vida? Deixe a sua resposta aí nos comentários. Fique com Deus, que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.